pessoal! Estamos aqui começando o nosso podcast no Expo Favela. Estamos na Centro de Eventos da PUC e hoje o nosso tema é habitação popular e seu impacto no território. Eu sou Simone Somense, eu sou secretária de Habitação adjunta aqui do município de Porto Alegre, trabalho no tema há mais de 20 anos e estou acompanhada de duas lindas mulheres, né? Estou acompanhada da Carol de Almeida, que é da Copa Coletiva Arquitetura Popular. Ela é uma arquiteta popular, urbanista e empreendedora social. E da minha querida Marília Fidel, que é líder comunitária aqui de Porto Alegre, presidente do Comatab, que é o Conselho Municipal de Habitação e Acesso à Terra. Ela é conselheira da temática de habitação do Orçamento Participativo aqui da nossa cidade, conselheira titular. E ela é presidente da Cooperativa Habitacional Santo de Casa. E a Marília é uma amiga pessoal, trabalhei com ela há 20 anos atrás, quando comecei na luta aqui da regularização fundiária, que é o tema que eu trabalho e que eu tenho uma paixão enorme. Marília, eu quero começar contigo. Eu quero que tu dê o teu olhar como uma moradora que veio das nossas favelas, que aqui em Porto Alegre se chama Vila, e como é que tu enxerga, né, a questão da arquitetura neste espaço urbano. Bom dia a todos. É uma honra e agradeço, né, Simone, como tu falaste, né? A gente se encontrou em espaços de luta já, né? Te conheci como procuradora também do município, lutando por ação fundiária, a qual esse é o meu carro-chefe, né? E por que é o meu carro-chefe, né? Bom, eu quero dizer aos ouvintes que, em primeiro lugar, esse Expo Favela me traz umas lembranças e eu gostaria de lembrar que eu fui até saber o que significa a palavra favela, porque é um estigma pejorativo quando a gente diz que mora numa favela e a favela só é bonita para turista ver, né? E então a favela ela foi vinda através quando teve a revolta e se colocou os milicos lá dentro de uma vila que tinha uma flor que se chamava Canudos, favela. Né? Exato. Revolta de Canudos. A revolta de Canudos. Então lá surgiu a palavra favela, mas num sentido até bonito. Era um lugar bonito, mas que a moradia era precária para a sobrevivência deles, né? E o nome de uma flor. Só que a favela, em vários países, inclusive também no Brasil, né? Tem favela, tem morro, tem vários significados, mas na vida das pessoas o significado ele é mais difícil e mais cruel. Então eu quero começar aqui dizendo que a minha luta por habitação foi porque eu nasci numa mansão, eu nasci numa casa em Teresópolis maravilhosa, onde o meu pai tinha um poder econômico maravilhoso, foi à falência e eu com 6 anos acabei indo morar na Vila Vargas, que na época era chamada de Coreia, no Morro da Cruz, em uma casa de madeira, com um tramela, não tinha nem chave. E o meu pai, com 5 filhas mulheres e 2 filhos homens, dormindo no chão lá da cama dos nossos pais, nos damos conta do que era a pobreza, do que é tu não ter uma dignidade de ter um endereço, né? De ter um CEP. E essa dignidade é importante para o ser humano. Então eu queria começar dizendo isso, fez parte da minha história de vida. Depois eu morei na Maria da Conceição, que via as crianças abandonadas na vila e terem casas, inclusive, infelizmente até hoje, alguns casos sem um banheiro. Então isso é muito triste, quando há uma desigualdade social muito grande, quando tem mansões que não são ocupadas, ou talvez uma vez a cada 6, 7 anos, os donos visitam as suas casas, quando ainda temos pessoas morando na rua. Então eu fico muito feliz com esse tema, ele tem tudo a ver com a gente. Obrigada. É isso aí. Carol, veja só, quando a gente fala em favela, em moradia popular, a gente remete uma arquitetura, não para uma arquitetura sofisticada, e na verdade a gente sabe que as pessoas fazem do jeito que dá. Como é que entra o teu trabalho, né, de arquiteta popular nessa seara de poucos recursos, digamos assim, que as famílias têm nesse âmbito para poder qualificar a sua habitação? Então, queria que tu entrasse nesse contexto, não pela carência, mas sim como é que a gente transforma isso, que é o tema principal aqui do nosso Expo Favela, em potência. Certo. Primeiramente, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. Bom, a gente tem que entender, primeiro, que dentro das periferias e favelas não tem só gente passando fome, não tem só gente morando em barraco, né? Esses territórios, eles são muito diversos, né? A gente encontra várias situações. Mas o que esses territórios têm em comum são pessoas, acho que a maioria, eu diria todas, que não têm acesso ao profissional técnico.
não tem acesso porque é muito caro, porque ainda é elitista, a arquitetura é uma profissão, é uma faculdade elitista, e vai continuar sendo à medida que o ensino não muda, né, enfim. Mas é fundamental entender que nas periferias as pessoas, como tu bem disse, já reformam, elas já constroem por conta própria. Então elas já gastam dinheiro fazendo isso. E muitas vezes elas desperdiçam o dinheiro delas fazendo isso, porque delas tem que refazer, porque alguma coisa não ficou boa, ou enfim, né, N motivos. O meu trabalho, ele entra para atender essas pessoas que já reformam e já constroem, mas não têm assistência técnica profissional, né? Então elas já têm ali um recurso, mas não conseguem administrar muito bem. Mas também a gente consegue chegar no público em vulnerabilidade social através de parcerias, né? Então, a gente atende tanto quem precisa escolher entre comprar um prato de comida e reformar, ou seja, a pessoa nunca vai reformar, ela está numa situação toda precária, o contexto todo dela é precário, mas também naqueles que são moradores de periferia, são moradores de bairros populares e precisam ali do acompanhamento para evitar insegurança, né? Evitar que a casa desabe, evitar, enfim, uma série de problemas que causa a falta do profissional técnico. Muito bem. Marília, tu consegue enxergar isso chegando nas suas comunidades? Como é que a gente poderia fazer uma aproximação do trabalho da Carol com o teu público, né? Com o teu pessoal? Com certeza, porque, na verdade, as casas, como ela colocou e muito bem colocado, a pessoa hoje, na sua maioria das vezes, pagava um aluguel ou morava de favor, daqui a pouco se desempregou e viu a possibilidade de ter a sua casinha no morro. Então, como é que eu faço? Não tenho como pagar um projeto arquitetônico, não temos como pensar, eu tenho que construir minha casa. E aí, entre amigos, parente, cunhado, tio, sobrinho, vão lá, todo mundo é engenheiro, todo mundo é eletricista, né? E se constrói a casa. É isso que sobra para ele, é só o que resta. Sim. Então, quando eu vejo também a comparação de se falar em área de risco, acaba sendo em área de risco porque não tem a medida certa do cimento, a medida certa do ferro, o desperdício também. Às vezes pega uma barra de ferro enorme para usar um pedacinho, e um desperdício, né? Sim. Se eu estiver dizendo alguma coisa, não perfeito. Estamos aqui para discordar, mas é o que eu vejo no dia a dia. Então, quando se classifica a área de risco, ao mesmo tempo, nós temos ali perto do Beira-Rio uma área que seria considerada área de risco, porque é um morro, mas as casas construídas com toda a supervisão, com arquitetos, com tudo. Então, aquela casa não é área de risco, estando no mesmo lugar, considerado área de risco por ser morro. Então, essas diferenças... Mas nós não temos opção na vila. Sim. Nós não temos a opção. Nós precisamos morar e precisamos parar de pagar o aluguel. Por isso se constrói. Com maior boa... E temos muitos engenheiros e arquitetos bons nas vilas, sem diploma, analfabetos muitas vezes, mas com o conhecimento da realidade do terreno. Aqui passa água, aqui não passa. Então, isso também é um conhecimento local que ajuda. Mas não podemos abrir mão de um profissional para que mais tarde ele não perca a sua casa logo ali por não ter tido o conhecimento formal de como fazer. Perfeito. Eu vou fazer um gancho aqui, Marília, com o que tu disseste em relação às situações de risco, que, na verdade, a precariedade da habitação coloca ele em risco. Sim. Às vezes a conformação do terreno, mas às vezes a forma como que foi construída e a falta de um olhar técnico é que torna uma situação de risco. Então, a vulnerabilidade tem a ver com o risco. Como é que a gente consegue aproximar isso, Carol, né, no dia a dia? Como é que a gente consegue trazer mais segurança para essas habitações, né? A arquitetura de segurança, mas também uma arquitetura de beleza, porque a gente quer beleza, a gente sabe que a favela merece um olhar lindo, um olhar maravilhoso, um olhar de luz, né? Como é que a gente aproxima essas questões? Então, como eu falei, eu acho que é muito complicado mudar o contexto geral, sendo que continuam se formando arquitetos que vão atender a elite ou vão atender quem é atendido. Então, precisa mudar lá atrás, né? No currículo da faculdade, para se formarem arquitetos com um papel, né, que cumpram um papel social da profissão, mas isso vem mudando através das políticas públicas. Então, eu sou da Restinga, sou periférica, né? Minha casa me adoeceu e entrei na faculdade através de política pública. Então, o público, ele vai mudando, né? A gente vai ocupando esses espaços, ou seja, tendo um olhar diferente a partir da nossa realidade. Mas a gente não pode esperar que 90% da turma da arquitetura seja periférica. Então precisa mudar essa mentalidade. Hoje, em Porto Alegre, existem 3 escritórios que atendem a população de baixa renda. Só 3, né? Para uma demanda de 30 mil casas que precisam de reforma. Por baixo, né? Por baixo. Número defasado e que são inadequadas. Então a gente precisa de mais gente atendendo para aproximar, sabe? Eu tô na Restinga, eu não atendo só a Restinga,
Mas daqui a pouco eu tive que parar de atender Sapucaia do Sul porque era muito longe. Então a gente precisa de arquitetos populares em Sapucaia do Sul. Então essa aproximação, ela tem que vir por parte dos arquitetos. Os arquitetos têm que querer fazer isso, né? Porque senão eles desistem. E, enfim, o contexto geral, né? A gente tem que entender que o arquiteto da periferia é o pedreiro. Ele não é nosso... Como ela bem disse, ele tem o saber popular, né? Então, é conseguir associar tudo isso, né? Conseguir estar presente na comunidade de uma forma efetiva, de uma forma a desenvolver mesmo o território, né? E não de forma isolada, assim. Muito bem. Eu quero falar agora um pouquinho, Marília, e aproveitar toda a tua expertise, toda a tua luta pela moradia popular, e queria que tu falasse um pouquinho das políticas públicas e como é que a gente trabalha esse tema dentro do município de Porto Alegre, né? Tu estás inserida nesse contexto há muito tempo, a gente trabalhou junto no DEMAB lá no início dos anos 2000, e depois disso tu ficou sempre envolvida nas políticas habitacionais, então eu sei que tu é uma conhecedora das políticas e conhecedora da participação popular nessas políticas. Então eu queria que tu falasse um pouco desse contexto, né? Depois para a gente fazer a linha do trabalho da Carol também. Perfeito. Em primeiro lugar, quando eu comecei essa luta pela habitação, foi justamente, né, eu estava um pouco antes da gente entrar no ar, conversando com ela sobre como é que eu cheguei ao título, né, de líder comunitária que foi me dado. Eu não fui buscar esse título, né? Foi justamente ver o abandono das crianças e depois indo visitá-las nas suas casas, eu vi a precariedade das moradias delas. Porto Alegre, né, eu vou citar Porto Alegre porque nós somos aqui, sempre pensou numa política habitacional de reassentamento. E esse reassentamento sem um olhar real para as famílias. Porque tem aquele contexto do meu habitat, aqui eu conheço a vizinha, na escola meu filho vai, são amigos. Quando tu reassenta, tu tira aquele vínculo e tu coloca lá sem saber qual é a infraestrutura que vai estar lá para ser atendida. Hoje eu estou muito feliz porque através do programa Minha Casa Minha Vida eu consegui pensar e convencer nossos prefeitos que pobre, né, classe média, baixa tem que morar perto de tudo. Parece que hoje lá em Brasília despertou isso também. Mas foi do dia a dia da minha vida que eu vi realmente isso. Hoje, nosso empreendimento, gostaria de que vocês pudessem, gostaria de convidar a conhecer, ali na Bento, traz tudo isso, né? As pessoas moram perto da escola, perto do posto de saúde. Quando tu pensa numa política pública, tu tem que fazer a transversalidade dessa política. Nós botamos 5 mil famílias num bairro que tem que ser atendido pela saúde, pela educação, pela segurança naquele mesmo local. Mas não se pensa na moradia. Então, hoje está se pensando nisso, e eu tenho discutido muito isso, porque nós temos o posto São Carlos lá no Partenon. Maravilhosas, as meninas trabalham muito bem, mas de repente 5 mil famílias passaram a ser atendidas por elas. E a equipe é a mesma. A escola, a mesma coisa. Então, assim, quando eu penso assim, uma política pública tem que ser pensada, e aí vem a questão da especulação imobiliária. Por que se colocava as pessoas cada vez mais... A Restinga... Sim. O Barro Vermelho foi construído praticamente com os reassentamentos de vilas de pessoas que moravam perto de tudo. No centro, né? Centro. Nós tiramos a família do Chocolatão, ali foi tirada, ali as famílias pobres de Papeleira, jogada na Protásio, eu digo jogada, me desculpa, lá na Protásio Alves, sem pensar como é que as pessoas sobreviveriam ali. Aí elas ganharam uma casa boa, com uma infraestrutura boa. Naquele momento, um papeleiro olhou, porque ele teve que deixar as latinhas que tinha ali, os papelão que tinha ali na casinha dele, na favelinha dele ali, não pôde levar para lá porque ele ia trabalhar num galpão de reciclagem. Aí ele enxergou, gente, muito triste, o tamanho da pobreza dele. A pessoa se deu conta que ela não tinha nada quando ela ganhou uma casa para ter. E a política pública de moradia, ela tem que avaliar todos os contextos. Quando tu pensa no morador de rua, tu não pode simplesmente dar uma casa para o morador de rua. Exatamente. Porque a dificuldade dele, o problema dele não é a moradia. O principal não é. É a vulnerabilidade social. Tem que se pensar numa república, no resgate daquela pessoa, para depois dar uma casa. Porque as nossas moradias, com dinheiro público, acaba virando moeda de troca. Eu falo do Partenon, que é um bairro hoje central. A especulação imobiliária, os grandes empresários da construção querem construir ali, mas não para pobre. Uhum. Né? Lá no Rio de Janeiro, estão pensando em fazer as favelas com apartamentos, pensando em dar melhoria para aquelas pessoas. Mas será que é essa a solução? Ou se esses apartamentos, depois de pronto, serão vendidos ou alugados para a sobrevivência daquele morador da favela, não para o morador da favela. Então, tu tem que conhecer a realidade local para fazer a política pública. Né? Se sentar num lugar e dizer assim, olha, aqui nós vamos fazer... Não dá. É a mesma coisa que transformar a Vila Vaga lá e fazer apartamentos maravilhosos, ou a Maria da Conceição, que é um morro considerado, que o turista vai querer visitar,
Bom, nós temos a violência, mas a violência não é a violência só aquela formal do tráfico, é a violência do dia a dia. Uma coisa que é bem importante, acredito colocar aqui, né, não sei, talvez tenha pensado nisso, mas quando um jovem, uma mulher, ou um ser humano, um homem de uma periferia vai procurar um emprego, primeira coisa que tem que dizer é o endereço. O que ele diz? Eu moro no Beco da Dona Alda, atrás da casa da Zefa. Seu endereço? Na Maria da Conceição. Eu moro no Campo da Tucá, qual é o seu endereço? Na Travessa B, quadra A, perto da casa da Marília. Primeiro lugar, já quando fala o bairro, já aquele currículo vai para baixo. Então, até a moradia é uma dignidade para emprego, para o ser humano ser cidadão. E eu acredito, Simone, que a cidadania é tu ter moradia, tu ter acesso à educação e tu ter acesso ao trabalho. Perfeito. Tu tem que ter essas coisas perto do ser humano para ele dizer que ele é realmente cidadão, que ele tem vida social. Muito bem. Desculpe, não sei se eu te respondi. Não, é isso, Carol. Nós temos um programa aqui que se chama de regularização fundiária, que é o quê? Que é a gente dar segurança jurídica para as pessoas que ocupam irregularmente, dando um título de propriedade. E ao mesmo tempo que a gente trabalha essa consolidação dessas famílias nesse local, poder trazer a infraestrutura urbana, a melhoria que precisa ter lá. Como é que tu enxerga isso, né, de a gente manter aquelas pessoas no local? E na tua visão, como é que a gente consegue melhorar esse espaço sem interferir nisso que a Marília diz, na vida da pessoa de ter que tirá-la de lá? A gente quer regularizar, né, de uma maneira minimamente organizada em termos de urbanismo, né, mas sem tirar as pessoas de lá. Isso faz sentido para ti? Faz total sentido, porque assim, primeiro, né, as periferias não vão sair de onde elas estão. Então, a Restinga vai continuar sendo a 22 quilômetros do centro. Tu precisa ter o pensamento de desenvolver a Restinga, desenvolver aquele lugar para as pessoas se manterem lá de uma forma digna, né? Acho muito importante também ouvir a população, né? A gente tem esses gaps também, às vezes, no plano diretor. Por exemplo, tu precisa, em determinada área, tu precisa ter, sei lá... audiência pública. Ou assim, tu precisa ter um equipamento público. Mas as pessoas que estão ali, elas precisam de um posto. Porque a pessoa que está ali na ocupação não é uma área de risco, ela pode permanecer ali, porém, ali elas não conseguem acessar o posto que está do outro lado da rua delas. Porque elas não têm CEP. Então, elas não conseguem acessar aquele posto. Então, para elas é mais interessante ter o posto do que ter uma cancha, por exemplo, uma quadra de futebol, né? Claro que isso envolve, né, toda a parte do plano diretor, enfim, mas eu acho que é fundamental ouvir a população. E isso que a Marília traz, da interdisciplinaridade, é em todo esse âmbito, né? Eu tive em Brasília agora semana passada, que estava se falando sobre melhorias habitacionais, né? Perfeito. No campo das políticas públicas, e eu acho que vai acontecer, tem vontade, né, pelo poder público, enfim. E eu achei muito interessante eles chamarem a gente, enquanto executores de melhorias habitacionais, porque muitas vezes as políticas públicas elas acabam sendo feitas sem ouvir quem está na ponta, sem ouvir o morador, que é o principal, sem ouvir o pedreiro, sem ouvir o executor, né? Enfim, né? Acaba ficando muito lá em cima, entre quem decide tudo. E precisa dessa escuta, né? Essa escuta ativa para, de fato, desenvolver os territórios e manter as pessoas onde elas querem ser mantidas. Né? Muito legal. Eu vou fazer um encerramento aqui do nosso podcast, então. Uma mensagem muito legal, muito bonita, que vem a partir da fala de vocês, que é a questão da participação das pessoas, né? Na decisão de como vai ser a casa dela, mas muito mais que isso, né? De como é que vai ser o local onde elas moram. E isso se chama política pública. Uma política pública que tem que ser conversada, tem que ser dialogada, que é o que a gente faz muito bem aqui em Porto Alegre, né, Marília? Eu acho que nesse ponto nós somos exemplos para o mundo, porque a gente dialoga constantemente com todas as pessoas com quem a gente trabalha. E eu falo isso porque esse é meu dia a dia. O meu dia a dia é conversar com as pessoas e ajustar num acordo entre todos como é que vai ficar aquele espaço, como é que a gente melhora, como é que a gente leva a luz, a água e todos os equipamentos para uma melhoria da qualidade de vida. Então eu quero agradecer a participação de vocês e fazer o encerramento dizendo que esse então foi o podcast sobre habitação popular e seu impacto no território aqui do Expo Favela. Um abraço a todos. Obrigada. Obrigada.